Louva a Deus pela tua vida do canal, você que é inscrito, Deus te abençoe. Você que não é, se inscreva, deixa o like, comenta e compartilha. Neste vídeo, conteúdo, eu quero trazer a minha gratidão a Deus, primeiramente, né, por ser misericordioso para com a minha vida, a minha pessoa, né, e também quero trazer as minhas gratidões a você. A você que todos os dias aí vê, acompanha, curte, comenta e compartilha. Quero louvar a Deus pela sua vida, mulher de Deus, homem de Deus, jovem, criança, adolescente, ancião. Eu quero louvar a Deus pela vida dos meus irmãos aqui nessa plataforma, né? Vocês aí que têm passado dificuldades, situações adversas. Eu quero louvar pela vida de vocês. Eu quero agradecer a Deus por ter vocês aqui comigo. Eu quero agradecer a Deus por ter esse povo lindo, esse povo abençoado, né? Que todos os dias aí visualiza, assiste, vê, comenta, interage conosco. Isto é um privilégio para mim. Isto é uma honra ter vocês aqui, né? Quero compartilhar uma palavra em Colossenses, capítulo de número 3, né? Que diz assim, a epígrafe desse texto, a aplicação da vitória de Cristo na cruz. Versículo 1, capítulo 3, Colossenses, tá? Portanto, se fortes ressuscitados com Cristo, buscai as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas do alto e não nas coisas da terra. Porque estáis mortos e a vossa vida está guardada com Cristo em Deus. Quando Cristo é a vossa vida, se manifestar, então também vós sereis manifestados com ele em glória. Mortificai os vossos membros que estão submetidos à prática de coisas da natureza terrena, né? Glória a Deus. A fornicação, a impureza, a paixão, o desejo maligno, desordenado e a avareza, que é a idolatria. Porque todas estas coisas provocam a ira de Deus, que cai sobre os filhos da desobediência, entre as quais vós também caminhastes em outro tempo, quando viveis nelas. Mas agora despojai-vos também de todas essas coisas, da ira, da raiva, da malícia, da blasfêmia e dos palavrões que saem da vossa boca. Não mintais uns aos outros, pois já vos despistes da natureza do velho Adão, juntamente com as suas práticas. E vos revestistes do novo homem, que é renovado em conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, onde não há grego, nem judeu, circunciso ou incircunciso, bárbaro ou bárbaros, nem escravos, nem livre, mas Cristo é tudo e em todos. Revesti-vos como eleitos de Deus, santos e amados, com afeição de misericórdia, com bondade, com humildade de mente, com mansidão, com longanimidade, não é isso? Longanimidade. Bora lá. Suportando-vos e perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver alguma queixa contra o outro, assim como o Senhor vos perdoou, fazei também vós o mesmo. E acima de todas estas coisas, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. E que a paz de Cristo reine em vossos corações, ao qual fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Aleluias.
permite que a palavra de Cristo habite em vós ricamente, com toda a sabedoria, para que admoesteis e ensineis uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando com graça em vossos corações, dedicados ao Senhor. Versículo 17. E tudo o que fizerdes por meio de palavras ou de obras, fazei em nome do Senhor Jesus, dando graças a Deus, o Pai, por ele. Mas eu quero aqui, aleluias, grifar, né? Apenas um versículo de todos esses que nós mencionamos. Do capítulo 3 de Colossenses, do 1 ao 17. Apenas um. Eu quero deixar aqui. E que a paz de Cristo reine em vossos corações, a qual fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. É o versículo 15. Nós lemos até o 17. Mas eu quero grifar o versículo 15. Serdes, pois, agradecidos. Hoje, domingo de manhã, amanheceu chovendo forte. 6 horas da manhã me levantei. Tivemos nossa escola dominical abençoada, né? E o título da nossa lição hoje foi Característica de um Obreiro, né? Lição 8, ao qual damos ali aula para os jovens, né? Características de um obreiro. E a lição foi abençoada. Muita chuva, mas tivemos que ir, né? Eu, minha filha, minha esposa, assim como os demais irmãos da congregação, cada um teve que se despir de seu conforto, de seu lençol, de sua coberta, de sua cama, de seu quarto, de sua casa, e ir aprender. Sabe por quê, irmãos? Porque aquele que não senta para aprender, ele não está apto para ensinar. Ele tem que sentar, ele tem que ouvir, ele tem que se calar, ele tem que ter humildade para aprender primeiro. Cada obreiro tem que ter uma história, cada obreiro tem que ter um pastor, tem que ter uma raiz, tem que ter uma igreja. Precisamos nos apresentar a Deus como obreiros aprovados, que não tenhamos do que se envergonhar e que possamos manusear bem a palavra de Deus. Hoje o nosso domingo está sendo uma bênção, né? E eu vim aqui gravar esse vídeo para dizer para você, sou grato a Deus por tudo ao qual Ele tem proporcionado para mim e minha família. Sou grato a Jesus por todos vocês aqui no canal, em geral, sem acepção de pessoas. As irmãs, os irmãos, os adultos, as crianças, os jovens, adolescentes, os anciãos, anciões, as pessoas de idade que sempre param aqui no nosso canal, vê os nossos vídeos, comenta, compartilha, né? Eu sou grato a Deus por tudo isso. Uma vez eu vagava pelo mundo de horror, encontrei a luz, né? Encontrei a luz, encontrei Jesus e eu chamei por Ele, eu clamei por Ele, eu escolhi viver com Ele. E aqui nesta palavra, o apóstolo Paulo diz que temos que nos desfazer, mortificar os membros do nosso corpo, se possível for, que queiram escandalizar a obra de Deus, que queiram escandalizar, né, o nome do Senhor Jesus Cristo. A língua, ela é uma arma
demoníaca, quando usada para propagar o mal. Cuidado. A palavra dita, ela é semelhante a uma bala de um cartucho de .40 ou de qualquer calibre de arma de fogo. Quando ela é dita, não tem mais volta. Uma arma de fogo, quando é disparada, a bala não volta mais atrás. Ela vai rasgando e explodindo tudo. Assim é a palavra. A tua palavra, ela sai da tua boca e ela pode matar. Ela pode matar pessoas. Ela pode assassinar vidas, mas também ela pode avivar, dar luz, dar ânimo, esperança, né? Eu quero dizer para você, cuidado com a língua. Pensamos bem antes de falar, né? Assim a palavra de Deus diz. E nesta epístola, ao qual fizemos menção aqui, que Paulo escreveu, ele já inicia, né? Dizendo: portanto, se fortes ressuscitados com Cristo, buscai as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à mão direita de Deus. Eu fui ressuscitado com Cristo. O antigo Helder morreu. Aquele homem imundo, aquele homem sarcástico, aquele homem ignorante, aquele ser imundo, aquela criatura velha, ignorante, que falava palavrões, morreu. Eu ressuscitei com Cristo. Nasceu um novo Helder. Nasceu um novo homem. Então, se nasceu um novo homem, eu tenho que buscar as coisas que são do alto. Porque eu nasci de novo. Eu ressuscitei com Cristo. Então eu tenho que buscar as coisas do alto. Eu tenho que pensar nas coisas do alto e não nas coisas da terra. O meu pensamento é o meu campo de batalha. É o meu campo de guerra. Porque Jesus diz que se eu pensar, não é necessário eu concretizar o ato, mas se eu pensar, eu já concretizei. Eu já pequei. Então eu tenho que pensar, elevar o meu pensamento às coisas do alto, às coisas de Deus. Capacete da salvação. Para os dardos do maligno inflamados não entrar na minha mente e persuadir o meu pensamento. Eu estou pensando em Deus. Eu estou pensando nas coisas do alto. Se eu estou focando a minha mente nas coisas do alto, não tem possibilidade de eu perder o foco e desviar o meu pensamento às coisas da terra. Não tem. Eu estou conectado com as coisas do alto. Quando Cristo, que é a vossa vida, se manifestar, então também vós serei manifesto com ele em glória. Quando Jesus se manifestar, eu estarei concentrado, conectado, pensando nas coisas do alto. Então eu serei manifesto junto com Jesus Cristo. Mortificai os vossos membros. Para quem gosta de 5-1, você pensando que está sozinho no banheiro, você pensando que está sozinho em casa, que seu pai não está te vendo, que tua mãe está para o trabalho, teu pastor não está te vendo, bateu aquele desejo, a tua carne está gritando, aí você vai brincar de 5-1.
Vou falar para você. Mortifica esses dedos. Quebra eles se possível. Melhor é você entrar no céu sem a tua mão do que você ir para o inferno com todos os teus dedos, praticando imoralidade. Amém? Mortificai os vossos membros que estão submetidos à prática de coisas da natureza terrena. Quem roubou não rouba mais. Quem matou não mata mais. Quem fornicou não fornica mais. Quem se prostituiu não se prostitui mais. Quem mentiu não mente mais. Lava o teu corpo. Lava a tua alma, santifica o teu coração e blinda a tua mente. Porque há uma nuvem de testemunha que nos cerca. Glória a Deus. Porque todas essas coisas provocam a ira de Deus que cai sobre os filhos da desobediência. Tem muita gente, tem muitas pessoas que dizem que Deus é amor. Deus não castiga ninguém. Deus não castiga ninguém. Tem muitas pessoas que falam isso. Deus é amor. Deus é justiça. Deus, ele se ira. E nós temos que nos desfazer de tudo quanto traz a ira em o nosso Senhor, nosso Deus. Tudo nós temos que excluir da nossa vida. E essas pessoas que não renunciam a essas práticas, intitulados eles são de filhos da desobediência. Filhos da desobediência. Essas pessoas que continuam na prática do engano, da mentira, do erro, insistindo em viver uma vida medíocre no pecado, no mundo, vocês são filhos da desobediência. Entre as quais vós também caminhastes em outro tempo, quando viveis nela. Eu caminhei como filho da desobediência. Há anos e anos atrás, eu era intitulado como um filho desobediente. Eu estava incluído dentre os filhos da desobediência. Porque eu desobedecia totalmente os princípios de Deus. Eu totalmente, 100% não queria saber de Jesus. Vivia da minha maneira. Eu era o meu Deus. Eu era o meu Deus. Eu me glorificava. Eu me idolatrava. Mas agora despojai-vos também de todas as coisas, da ira, da raiva. Irmãos, eu tenho raiva às vezes. Eu tenho ira. Eu tenho. Ninguém é perfeito. Ninguém é santo. Todos estamos sujeitos aos erros. Todos nós estamos sujeitos aos erros. Todos nós estamos sujeitos às falhas. O ser humano, ele se ira, ele fica com raiva. Mas apóstolo Paulo diz, despojai-vos, se desfaz da raiva, da ira, da malícia, da blasfêmia e dos palavrões que saem da vossa boca. Você está caminhando, irmão, tropeça numa pedra, fila da mãe, para não dizer outro nome, né? Tem muitos que é assim. Cascalho, carambola, caçamba cheia de areia. É, irmãos.
Às vezes você está na sua casa, chega aquele vizinho atribulado, testar a tua fé. Ou às vezes até calúnias mesmo, né? Contra você. Temos que nos desfazer do velho homem. Infelizmente, irmãos. Não mintais uns aos outros, pois já vos despistes da natureza do velho Adão, juntamente com as suas práticas. A partir do momento que eu parei de prostituir, eu tenho que parar de mentir. A partir do momento que eu parei de roubar, eu tenho que parar de fazer as coisas que eu fazia junto com o roubar. Eu não posso continuar fazendo as coisas velhas. Você não pode continuar na mesmice de vida que você vivia antes de conhecer Jesus. Agora você não tem mais desculpas. Você não tem mais empecilhos. Você conhece a palavra de Deus. Você conhece Jesus de Nazaré. A palavra te alcançou. A fé, ela vem do ouvir a palavra de Deus. E vos revestirdes do novo homem que é renovado em conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Eu vou me revestir do novo homem que nasceu, que tem conhecimento, que tem sabedoria, que tem maturidade e que foi o Deus no céu que criou esse homem aqui. Eu tenho que fazer jus a esta nova vida, né? Onde não há grego nem judeu, circunciso ou incircunciso, bárbaro ou baixos, bárbaros, bárbaros, nem escravos nem livres, mas Cristo é tudo em todos. Apóstolo Paulo está resumindo aqui, vou resumir o que o apóstolo Paulo está falando. Apóstolo Paulo, nosso amigo e irmão em Cristo Jesus, aquele homem calvo, velho, entendeu? Que fazia tendas, fazia tendas, abria muitas igrejas e ensinava, preparava muitos obreiros. Ele está dizendo aqui que não tem gay, não tem lésbica, não tem assassino, não tem estrupador, não tem assassino, né? Nem qualquer tipo de pessoa que não possa alcançar o amor de Deus, se arrepender de seus pecados. E ele continua dizendo, mas Cristo é tudo. E Cristo é em todos. Cristo é na tua vida, Cristo é na minha vida. Irmãos, todo lugar Deus está. Eu falo isso e tenho plena convicção. Deus está em todos os lugares. Deus está na macumbaria, Deus está lá no terreiro de Umbanda, Deus está lá na rua de prostituição, Deus está dentro da boca de fumo, Deus está em todos os lugares, porém, não serão todos os lugares que Deus vai se manifestar. Deus, ele é vida. O fôlego de vida Deus soprou às narinas de Adão. A partir daquele momento, algo de dentro de Deus estava dentro do homem. Algo de Deus está dentro de você. O que pertence a Deus está dentro de mim. Eu quero dizer para você que aonde tiver vida, aonde tiver pessoas, aonde tiver um ser humano respirando, Deus vai estar ali naquele lugar, esperando você cair em si. Deus estava do lado do filho pródigo, irmão. Naquela situação horrível que o filho pródigo estava. Deus estava do lado dele. A palavra diz, e caindo em si, ele viu, percebeu que até os funcionários de seu pai tinham abundância de pão. Enquanto ele ali perecia fome, Deus estava do lado do filho pródigo. Levantar-me-ei, irei ter eu com meu pai. Direi, pai, pequei contra o céu, eu pequei perante ti. Eu já não sou digno de ser chamado teu filho. Aceita-me como um de teus funcionários.
E o filho se levantou e caminhou em direção à casa do pai. E Deus caminhou junto com ele. Estava junto com ele. O filho se arrependeu. Deus estava com o filho na hora da dificuldade. Deus está com todos nós na hora da adversidade. Nós temos que nos desfazer do velho homem. É uma coisa, irmãos, que esta geração ainda não entendeu. Boa parte desta geração ao qual vivemos hoje, nos dias atuais, ainda não percebeu e ainda não entendeu. Jesus Cristo, se fosse vivo hoje, entre nós, Jesus Cristo, se tivesse em matéria-prima, carne e osso, entre nós hoje, se tivéssemos este privilégio, pode ter certeza que Jesus não ia ter canal no YouTube. Jesus não ia ter página no Facebook. Jesus não ia ter comunidades no Instagram. Claro, pessoas iam criar perfis de fã-clubes, né? Seguidores iriam propagar o que Jesus estaria fazendo entre nós aqui, ele próprio. Jesus não iria estar debatendo nas redes sociais, se justificando a nível nacional e internacional. Jesus Cristo iria estar preocupado com as almas, com os enfermos, com os doentes, com os paralíticos, com as viúvas, com os órfãos, com as mães enlutadas. Jesus iria estar preocupado com a obra dele. Mas hoje não, irmãos. Jesus está nos céus. O Espírito Santo está conosco, Consolador, nos dando força para conseguir caminhar todos os dias. Eu digo, queridos, que se eu tivesse a minha fé firmada no homem, eu não estaria mais aqui. O tanto que eu já me decepcionei com o homem é falho, o homem erra, o homem xinga, o homem fala coisas sem pensar. Quando ele vai pensar, já falou. Mas Deus não, irmão. Deus, ele te corrige da maneira certa. Deus, ele te ama. Deus, ele nos ama. E esta geração não entende isso. Não entende esse amor. Tem muitas pessoas que pensam que a guerra é contra nós mesmos. É irmão brigando contra irmão. Crente brigando contra crente. Vamos nascer de novo. Vamos fazer para Deus. Vamos fazer para Jesus. Ontem eu estava conversando com uma pastora e eu disse que o meu canal ele foi criado para falar do amor de Deus, para pregar a palavra de Jesus. Esse canal foi criado no intuito de propagar o Evangelho do Senhor. Vira e mexe aqui, acolá, eu deixo um vídeo aqui falando do amor de Jesus. Que sejamos imitadores de Cristo. Paulo bateu no seu peito. Quem é o homem hoje para falar isso, irmãos? Seja, pois, meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Será que você imita Cristo? Será que você segue Cristo, assim como Paulo seguiu? Será que eu sou imitador de Cristo, assim como Paulo foi? Porque para um homem pegar essa mãozinha aqui e bater no seu peito e falar, seja, pois, meus imitadores, ele poderia dizer, sejam, pois, imitadores de Cristo. Não, mas ele se colocou na frente, como espelho.
Sede, pois, os meus imitadores. Eu estou ensinando vocês a ser os meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. E aí vemos nesta geração, acompanhamos nesta geração, crente brigando com crente, cristão rebatendo cristão. Aonde nós vamos parar? Que céu é esse? Que céu é esse que nós vamos morar? O céu, ele foi feito para mim, para você, para todos nós. Não existe ninguém melhor do que ninguém. Conta nenhuma vai diferenciar você no céu diante de Deus. Conta bancária. A sua classe social não vai te garantir uma área VIP no céu, não. Teu carro, teus gados, fazendas, propriedades, patrimônios, não vão. Mas enfim, irmãos, quero agradecer a Deus neste vídeo por você. E eu quero deixar esta palavra para você refletir. Colossenses 3, do 1 ao 17. Fica com Cristo, fica com a paz do Senhor. Eu tenho um compromisso agora em pouco, cheguei da escola dominical, né? Como eu disse, bastante chuva, mas Deus nos deu coragem, né, e força, graça, porque eu, que fosse pela minha vontade, eu teria ficado na minha cama, né? Ainda mais com a minha filha de 2 anos, mas eu tenho um compromisso com Deus, com o Senhor, né? Nós chegamos lá. E agora eu já tenho que sair ali, fazer um outro compromisso.